Bem-vindo a mais um podcast, o Aloxan hoje vai gritar. Aborto Brasil, depois enlouquece. Se prepara, já vai começar. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu tô gravando isso aqui exatamente às 11h10 de uma sexta-feira, dia 21 de junho. Olha só que legal, né? Sentiu minha falta? Semana passada não apareci, sabe por quê? Porque eu não queria aparecer só para reclamar. Mas hoje eu tô aqui pra reclamar. Ó, que vida boa, né, gente? Que legal. Eu tô querendo ir dessa pra melhor, já tá fazendo algum tempinho, porque assim, não dá. Eu não aguento mais o fato de estar vivo. Eu não aguento mais o fato de ser um ser humano consciente da minha existência. Eu não tô brincando, esses dias eu tava pensando que eu queria ser uma minhoca. A minhoca não sabe que existe. Ó, que legal. E eu não queria ficar reclamando, porque ninguém se importa de verdade, ninguém tá nem aí. Olha, ele tá estressado, né? E quando que o Aloxan não se estressa? Exatamente, e daí... Mas eu percebi que eu tenho que fazer isso, porque ontem eu escrevi um vídeo sobre aborto, porque deu toda a treta de tem que legalizar, tem que proibir, tem que não sei o que. Chiu, quieto, somos apenas primatas, pare de achar que você sabe o que é o certo. E daí... eu escrevi, tem várias piadinhas, só que primeiro no vídeo, depois que eu gravei, eu senti tipo assim, tem umas piadinhas aqui, mas o início é eu puto pra caralho, só isso. E depois, lá no final, ele tem várias piadinhas legais. Mas eu percebi que eu tenho que desabafar, porque eu tenho mais 2 vídeos pra escrever, que é meio sobre essas coisas, que é o ser humano, sabe? É o ser humano que tira a minha vida, sabe? O meu HP, a minha existência vai diminuindo com o tempo que eu vou escutando o ser humano. É inacreditável, o brasileiro ainda vai me botar num caixão, mano. E daí eu tenho que escrever um negócio, um videozinho sobre o Nubank, que eu quero escrever, que o Nubank foi cancelado, nos dois sentidos, ele foi cancelado na internet, por gente tal, e foi cancelado, essas pessoas cancelaram a conta dela do Nubank. Sabe por quê? Eu conto pra você. Basicamente porque a CEO do Nubank, ela divulgou, ela postou uma foto num evento do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo não é tão legal. Logo, Nubank tem que acabar. Tipo assim, o quanto essas pessoas não... Sabe, meu Deus, por que você é assim? O Nubank é o único banco que eu tenho. Você quer que eu perca? Você quer que o bagulho acabe? Você quer que eu me foda de graça? Porque você tá revoltadinho? Deixa a mina ir no evento dela. E se ela não gosta do evento que você vai? Imagina você cancelar, ela cancelar sua conta, olha só que legal. Não tem nada a ver, na verdade. Não é um exemplo equiparável, mas você entendeu a minha revolta com o ser humano. Que o ser humano ele não consegue botar a mão na consciência e pensar: foda-se, né? Foda-se. Ah, mas a dona ela gosta. Tá bom. Daí eles tiram a dona e aí? Por que, sabe? Não enche o saco. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem também. Sabe? Eu tô revoltado. Porque a única coisa que eu sempre entendi que eu consigo fazer em toda situação é uma piada. E eu não vou mudar o mundo. Ninguém vai, tá ligado? E daí, tava dando negócio de aborto, de ai, depois... Pra você que não tá, eu vou explicar direito pra você que não sabe. Então, eu tô partindo do ponto de que todo mundo entendeu o bagulho 100%. Basicamente, não que eu tenha entendido também. É... vou fingir aqui, tá? Enfim, basicamente, o aborto agora você pode fazer até 5 meses de gestação. 5 meses, algum quebrado aí. E depois disso é crime, independente se foi abuso, dependendo se criança, dependendo de tudo. E é isso. E daí o pessoal e daí você pode pegar uma cadeia de até 20 anos. Deu o argumento das pessoas, tipo, mano, o abusador ele vai ficar até 6, né, no máximo. E no final nunca é, olha só. Quem diria, né? Quem diria que o cara entra lá com 10 anos de cadeia e sai em 3 meses. É Brasil, né, rapaziada? Enfim, perdão. E daí basicamente isso, deu o pessoal discutindo e tudo mais, e isso me estressa. O brasileiro tentar conversar me estressa, mas não pela conversa e não pelo brasileiro. É porque não existe essas duas palavras numa frase só. O brasileiro não sabe conversar, mano. Não sabe. É inacreditável. E você vai entender o meu ponto. O que eu fiz? Eu fui lá e fiz piadinha, né? Eu fui lá, você viu que agora estão proibindo não sei o quê? Agora que foi proibido o aborto, acho que o número de acidente doméstico em escada vai aumentar. Que, né, um jeito que a grávida fazia era se jogar de algum lugar que não queria ter o filho e tudo mais.
Ó, com certeza o número de aborto vai diminuir, mas agora o número das vendas de chá vai aumentar, hein? Porque também tem gente que usa chá pra, né, perder o bebê e tal. O... É isso, daí essas piadinhas são foda-se, não tem nenhum lado por algum motivo, mas você vai entender porque que eu tô falando de lado e onde que eu vou chegar. O... Daí a outra piada eu não lembro qual que era, e daí eu falo que eu não sou 100% a favor de proibir, mas eu também não sou a favor de liberar 100%. Que assim, é a única linha que chega o mais próximo possível de uma opinião. O resto é só dane-se. É só eu juntando um quebra-cabeça pra formar uma piada, é só isso. E daí depois eu falo que eu não sou a favor de liberar 100%, que tem gente que acredita nisso, que é como máquina de refrigerante. Você coloca uma moeda, sai uma Coca-Cola. Você coloca um cabide, sai um bebê. Enfim. Eu também, antes disso, faço outra piada com cabide, que é só pra preparar o terreno. Porque pra você que não sabe, tem gente que às vezes usa cabide, que a pessoa pega o cabide assim, abre o cabide bem, né, distorce ele, tem uns de metal que só são dobrados, e coloca lá dentro, e daí fura a bolsa, e daí lá, e perde o bebê. Tutorial aí, rapaziada. Você fazer home office. Tá bom. E por algum motivo, as pessoas elas não entendem o bagulho. Isso que me dá raiva do ser humano, do brasileiro específico, porque ele consegue ver quando a outra pessoa tá sendo idiota. Por algum motivo ele não consegue ver quando ele tá sendo. Eu parei porque tem um pelo na minha boca, perdão. Antes um pelo do que um pinto, mas, né? Ainda se incomoda. Vamos lá. Ainda se incomoda. O que eu tô falando, meu Deus? Enfim, um monte de gente. Nossa, que argumento lixo! O que que fez esse cara? Ele tá tão noiado nessa discussão pra ele achar que isso é um argumento. E eu entendo, vamos lá, vamos entrar na cabeça desse cara. Você já tá na cabeça da Solan, vamos entrar na cabeça desse cara. Esse cara em específico eu conversei com ele depois, eu sei o que que aconteceu. Nunca precisasse conversar com ele pra saber. Ele tava nas discussão de é ou não é, deveria ser permitido, deveria ser proibido. No caso específico dele, na escola e na igreja eu tava tendo essa discussão. E obviamente lá os caras vão mostrar vários argumentos e vão quebrar vários argumentos. Isso acontece. E isso fica muito no sentimento dele. E quando ele vê eu falando um absurdo desse, tipo, eu defendo liberar porque eu sou a favor do livre-arbítrio. Se eu posso ir embora, ela pode se livrar do bebê. Que é só uma piadinha também idiota. Que inclusive, se você tiver 3 neurônios, você pode usar até contra mim, né? Se fosse um argumento de fato, mas eu tivesse argumentando, em vez de você gritar e falar que foi um argumento lixo, você podia usar o bagulho contra mim, tipo, então, as feministas, acho que embora feministas normalmente, é a favor do aborto, lá, já que você é a favor do aborto, já que se você não tá preparada, você pode não querer ter, então o pai pode ir embora, né? Não, mas o filho é dos dois, ué, mas você acha então que o marido tem que aprovar também pra mulher poder abortar e se livrar do bebê dos anos? Não, claro que não, pô. É filho, o corpo dela. Você pode usar isso como argumento. E eu vou falar o problema do argumento no Brasil. O porquê que não dá pra dar certo e nunca vai dar certo, tá bom? Mas antes, o cara, daí ele tava com isso à flor da pele. Quando ele me viu falando uma besteira, ele pensou: nossa, ele deve ser do outro lado que fala besteira. E não, ele não consegue por algum motivo. Porque ele tá preso no certo ou errado, na discussão de eu estou certo, ele está errado. E ele tá falando isso aqui não é porque é engraçado, ele tá dando o mesmo argumento dos outros, ué. Obviamente ele pensa isso. E esse tipo de sentimento acontece com as pessoas em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu já falei de careca. Que engraçado, né? Você fala disso. Porque as pessoas falam disso e riem disso sem saber a dificuldade, a tristeza que é. Você só se sentiu atacado. Você só, por algum motivo, não viu que é uma piada. E de você não riu, porque você tá com o seu. com a sua careca sensível. E daí, quando eu encostei nela, em vez de você entender que era um carinho, você achou que era um soco de tão sensível que você tá. É inacreditável o negócio. Porque sempre vem, também tinha gente falando, mas cadê a piada?
Amigo, tem gente rindo no bagulho. Se você não riu, das duas umas, ou de fato não tenho graça, ou você levou esse bagulho tão a sério, porque tem alguma coisa dentro de você que leva tão a sério que você não conseguiu entender que é uma piada. Tá ligado? O meu histórico me diz que é a segunda opção. Não que eu não escrevo umas piadas péssimas, porque eu não lembro a última piada boa que eu escrevi, deve fazer anos. Mas deu pra entender o que eu quero dizer, entendeu? Que, tipo assim, 90% das pessoas que reclamam, tipo, que o cara que ele não acha graça, ele só passa, tipo, um idiota. E é isso, ele não fica tentando contra-argumentar ou alguma coisa assim, ele só não acha graça. De fato, e vai embora. E daí, ai, eu já expliquei esse bagulho da pessoa não sentir que é uma piada. Eu já não quero ficar me repetindo. Por mais que isso aqui seja uma repetição de mim mesmo, só com raiva, né? Enfim, vamos lá. Sabe por que que argumento não dá certo no Brasil? Vamos lá, a Solan filósofo aqui. A Solan Faculdade, Universidade Federal. Tô começando a ficar com o nariz cheio, ô que vida boa. Sabe por quê? O que que, em resumo, esse papo de aborto é? É uma pessoa de um lado falando... Então, eu sinto que é um bebê, sabe? Eu sinto que pode não ter nascido, pode, eu sei, mas eu sinto que é um bebê, então por causa disso eu sinto que é errado, sabe? Eu não acho que esse tipo de coisa deveria ser permitido e apoiado. Do outro lado, tem uma mina falando, mas ao mesmo tempo aconteceu sem querer, sem, seja lá o porquê, seja, mas transou, mas não queria engravidar. Isso acontece, amigo. Eu sei que parece idiota e eu concordo com o argumento de, como assim sem querer? Mas ao mesmo tempo isso acontece. E aí, você vai fingir que isso não existe? Só pra você ganhar no argumento. Mas primeiro vamos lá. Isso aconteceu sem querer. Seja porque eu não queria simplesmente engravidar, ou porque eu não tô preparada pra assumir uma responsabilidade desse tamanho e vai ser péssimo pra mim e pro bebê, ou porque simplesmente foi forçado, não queria acontecer, eu também. Então, ao mesmo tempo que eu sinto isso, eu sinto que eu não, sabe, eu deveria ter o direito de escolher não assumir essa responsabilidade que eu não tô pronto e não vai fazer bem pra mim nem pra criança. Entende como essa é a essência do sentimento dos dois lados? Sem mais, sem menos. Tipo assim, não tem mais do que isso. É isso. Essa é a essência. Você vai me falar que tem um certo e um errado aí. Você vai me falar isso. Você vai me falar que o cara, ele tá errado. Ou que a mina, ela tá errada nessa situação. Porque tem mina que apoia o cara e vai ter cara que vai apoiar a ideia dessa mina. Mas você entendeu, que aí eu tô fazendo assim pra ser mais fácil pra todo mundo entender, porque eu sei como a gente é um chimpanzé. Você vai me falar que tem certo ou errado nesse bagulho? Sendo que é as pessoas sentindo o negócio. E aí que vem o problema. O brasileiro, ele usa a emoção e a razão em um lugar que a gente só distorce o bagulho. Em vez de usar a emoção aí e entender o que o outro lado tá falando, os caras só tão um pouco se fudendo. E ou os caras distorcem e falam, lá, ó, essa mina só quer matar bebê, sabe? Ou, lá, o cara, ele quer mandar na vida dos outros. Tipo assim, você tá tentando usar uma provocação, alguma coisa, sendo que você poderia usar só uma emoção e entender outra pessoa. Só que daí, como o brasileiro ele não consegue falar o que ele sente essa necessidade de eu estou certo e falar eu tô certo. Ponto. O que que ele faz? Ele procura um argumento pra defender esse bagulho que ele sente. E você usa a lógica nisso. E o problema é que a lógica sempre vai ser quebrada por alguma lógica, porque não tem como você explicar o que você sente com lógica, sabe? Eu tava sentindo uns bagulho horrível nos últimos 2 dias. Horrível, de assim, eu não acho que o ser humano tem alguma saída, assim, de fato, eu não consigo mais. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas dessa vez tá cada vez pior. Eu não consigo olhar para as pessoas em volta de mim e não sentir que no fundo são umas capivara. Tô parecendo Capitão Pátria, né? Que legal. Vai dar muito certo isso. Mas entende o que eu tô falando? De parece que as pessoas elas não percebem o que elas fazem às vezes e fica no automático nesse bagulho autotorturante. E eu sou um lixo desse que também fica no automático às vezes, mas quando eu começo a gritar ou defender alguma coisa, tipo assim, eu faço questão de eu mesmo mandar eu calar a boca e voltar pra um lugar e começar a pensar nas coisas. E eu não queria, porque isso tá acabando comigo.
que eu vejo as pessoas brigando por causa disso, e eu fico, seria tão mais fácil se a pessoa só fizesse esse exercício de que eu acabei de emular aqui, tipo, o que que uma pessoa sente e o que que a outra sente. Isso acabaria com muita raiva que as pessoas têm umas das outras. E elas não têm raiva dessa essência, elas têm raiva da lógica que vem depois, que eu já vou falar disso, mas... E daí eu gasto essa energia pensando nisso, sentindo isso pra tentar entender. E eu vejo que as pessoas em volta não faz. E ela gasta energia gritando e eu fico... Por quê? Por que que eu sou assim? Por que que eu tenho que sentir essa raiva, essa tristeza, essa desesperança na humanidade, sabe? Por que que eu não consigo só comprar um lado e eu acho que eu seria muito mais feliz, sabe? Eu não tô exagerando em nada, eu só tô sendo 100% sincero. Eu não queria ser assim, eu não queria. Ontem eu fui dormir, ontem eu fiquei tipo até uma... Normalmente eu tô indo dormir às 8 da noite. Pra acordar às 3. Ontem eu parei de fazer coisa tipo a 1 da manhã porque eu tava ajudando meu amigo que tá abrindo uma lojinha de consertar reparo de celular e pai, eu tava fazendo ali, ajudando ele na identidade visual, fui dormir a 1. Fui dormir não, parei de ajudar ele a 1. Eu queria só ir dormir. Eu fiquei até as 4 da manhã tentando dormir, não conseguindo porque eu tava estressado pensando no ser humano. Ah, mas é só parar de pensar. Não é assim que funciona, amigo. Não é assim que funciona. E daí eu começo a ficar com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça agora de estar pensando nesse bagulho. E é um bagulho torturante que não acaba. Porque o ser humano não ajuda. O ser humano, ele não lembra que ele é um chimpanzé. A gente não foi feito pra viver em sociedade, irmão. É óbvio que você não vai ficar feliz vivendo em sociedade. Porque você vai ter que abrir mão de coisa que você acredita. Porque a gente tem que achar o meio termo razoável pra você e pro outro lado. E mesmo desse jeito não vai ser o ideal. Não tem esse bagulho. Vocês esqueceram que a gente era um chimpanzé um pouco mais evoluído, que vivia no máximo com 20 pessoas e a gente só consegue viver junto porque a gente vai criando crença em coisa que não existe. Sapiens explicava isso. Eu tenho um vídeo que é de piadinha, mas que é uma releitura do início de Sapiens, pelo menos falando disso. E eu já devo ter falado isso em 300 podcasts diferentes já. A gente criou Deus, lei, dinheiro ou qualquer coisa dessas pra gente poder viver em sociedade, porque eu acredito que é proibido matar. Não é. A gente pode fazer isso com qualquer pessoa se você quiser. Mas a gente acredita que tem um poderzinho que protege a gente. Antes disso acontecer, porque depois ok. Mas a gente tá tão dentro desse bagulho que a gente acredita que é antes. Então se eu tô vendo você num barzinho comigo, eu acredito que você acredita nessa lei também. Logo eu não vou fazer nada com você e você não vai fazer nada comigo. E dessa falsa sensação de proteção. Só que adivinha, isso não é o essencial, porque isso vai continuar acontecendo, porque é intrínseco do ser humano esse bagulho. De fazer um mal pro outro nesse nível. Então nunca vai acabar, só que daí as pessoas esquecem disso. Ela esquece que, pra uma sociedade existir, a gente tem que abrir mão dos bagulho porque a gente não foi feito pra isso. A gente vai se estressar, a gente vai passar raiva. 2, sempre vai ter algum ponto ruim. Pros comunistas de plantão que fica... Ai, mas é que o capitalismo tem gente passando fome. Sim, amigo, sinto muito te contar isso. Em toda a sociedade, em todo tipo de coisa que vai existir, vai ter um ponto ruim. No capitalismo é a fome, no comunismo é sei lá o que, no feudalismo é lá. Todos vão ter, porque não é natural existir uma sociedade desse tamanho. E obviamente a gente vai ter. E o que você faz? O que o cara faz quando ele vê que não, o capitalismo, aqui lá. Ele quer mudar o sistema inteiro, porque ele acha que o outro é perfeito por algum motivo. Em vez de pegar e remediar o problema que se tem. Sabe por quê? Porque se a gente mudar pra seja lá qual for o que você prefere, vai ter esse bagulho ruim. Mas aí eu tenho certeza que você vai querer dar uma chance, não falando, não, é que a gente tem que remediar, gente. Toda a sociedade tem um problema. E eu não entendo por que a pessoa não consegue ver isso sobre si mesmo. Tá ligado? Eu tenho esse clitóris sensível também de um assunto quando é piada. Sabe? Que eu fico, mano, não é possível que esse cara seja incompetente. E eu fico, não, esse cara com certeza ele tá fazendo de propósito. Não tá, eu já conversei com vários que eu achei que tava sendo idiota com piada de propósito. E o cara só tava... Não, eu não tinha pensado por esse lado, mano.
Um cara lá do Léo Lins, que eu defendi o Léo Lins no bagulho, o cara, irmão, você é branco. E daí eu fui conversar com ele, que eu achei, não, esse cara, ele tá fazendo de propósito. Não, na verdade ele só não tinha pensado daquele outro ponto de vista. E daí no final ele meio que concordou comigo e até, tipo, me defendeu pra um outro cara que tava xingando eu. Então, mas o ser humano não percebe isso por algum motivo. Por que que eu percebo e as pessoas não? Eu não entendo. Eu não entendo. Tem uma meia dúzia que percebe, beleza, mas eu não conheço, eu não convivo com esses caras e não são a maioria que fica aparecendo pra mim. Então eu não entendo por que que as pessoas ficam, não, mas é que a gente tem que resolver. Não vai resolver, nunca vai resolver e nunca vai ser ideal o bagulho. Tá ligado? É lindo falar, não, a gente tem que parar de abortar porque bebê tem que parar. Mas tem mãe que vai fazer, tem mulher que vai fazer. E aí? Tem que resolver esse problema também, tem que remediar esse bagulho, porque vai ter um ponto ruim. Sempre parece que as pessoas vivem num dorama, eu falo isso no vídeo de aborto. As pessoas parecem que vivem num dorama, que acham que tudo é perfeito por algum motivo. E eu não entendo, mano, eu não entendo. E daí, voltando pra... Depois de um surto aí, a pessoa, ela... quer explicar o que ela sente com lógica, mas a lógica sempre pode ser quebrada. Então, por exemplo, a mina quer contra-argumentar com o cara que tá falando, eu sinto que é um bebê, então eu sinto que é errado. Em vez dela tentar entender esse outro lado, ela simplesmente. Não, mas como ela quer tá certa, então ela não pode assumir que é um bebê e que ela tá tirando uma vida de um bebê, porque essa frase é muito. Então, que argumento que aparece, que ela argumenta? Não é uma vida, porque não nasceu, então não é uma vida, ou qualquer coisa assim. Até tantos meses não é vida. E começa uma grande discussão de até que mês que de gestação que é vivo ou não é vivo? Que é uma discussão que, adivinha, não resolve nada. Eu tô com a boca no microfone agora, talvez esteja estourando, mas não resolve nada. Isso me enfurece, porque você entendeu como não resolve? Você entendeu como o problema que as duas pessoas estão sentindo não vai ser resolvido com essa discussão? E essa discussão só existe porque alguém tentou ganhar uma discussão com um argumento e outra pessoa contra-argumentou esse argumento em vez de tentar entender a pessoa. E no final é só argumento pra lá, argumento pra cá e é só o ponto vazio, sem nada, que não resolve nada. É basicamente isso em tudo que tem a ver no Brasil, sabe? De certo ou errado. Porque o brasileiro é viciado em estar certo nas coisas e criar motivo pra isso. Mas. E daí o cara vai contra-argumentar, vai falar, então a bactéria em Marte é vida, mas um bebê na Terra não é. O que? Uma chaleira de plástico, querido? E vai contra-argumentar. E daí a mina vai argumentar de novo com o cara. E daí fica todo um bagulho vazio que poderia ser resolvido se nesse momento você parasse com a lógica e você usasse o sentimento. Não o sentimento de ficar com raivinha ou discordar e daí usar a razão pra acabar com o outro. Mas o sentimento de entender o porquê que o outro lá tá falando. Não tem demônio na Terra. Sinto muito te avisar isso, tá? Mas a menos que seja um puta bagulho gravíssimo. Não tem, ok? Os caras têm um motivo do porquê que ele defende o que ele defende. E não é um motivo burro, errado. É porque ele tá preso na religião dele. Tem um motivo. Você fazer tudo isso é só você diminuir a capacidade da outra pessoa para reduzir ela a alguma coisa inferior a você. Porque você assumir que de fato ela tem uma vida, que ela chegou nesse ponto por ser uma pessoa coerente, faz com que isso pareça que você é errado. Só que adivinha, porque você tá preso no certo ou errado. Porque se você fosse um ser humano simplesmente normal, você entenderia que você tá certo e a outra pessoa tá certa também, porque vocês estão falando de coisas que vocês estão sentindo. E que faz sentido nesse caso. Eu não tô falando pra você esfaquear alguém porque você ficou, ele roubou meu copo. Sabe, é idiota. Você entendeu? O brasileiro também não consegue fazer esse peso, sabe, do que pode, o que não pode, mais ou menos. Meu Deus, é inacreditável. Eu odeio isso, cara. Eu odeio isso. Porque esse bagulho de certo ou errado, de querer dividir o mundo assim, me pega sempre em alguma coisa. Tipo, um bagulho simples. Eu já falei várias vezes, eu acho que não publicamente, talvez em algum podcast, provavelmente, que eu não lembro nada que eu falo depois que eu termino de gravar, que eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu já falei isso, agora eu lembrei. Só que sempre que fica em época de eleição,
Tem uns retardados que fica. Ah lá, ó, esse papinho sempre. Engraçado, né? Que sempre que quem dá esse papinho cai pra direita. Que é simplesmente, tipo, ó. Ah, é uma coisa inconsciente do ser humano, mas vocês vão entender. Que é. O ser humano, como a gente não tá acostumado a viver em sociedade. Não tá acostumado, não. A gente não é programado pra isso. Quando acontece esse tipo de coisa, é natural o efeito manada. É natural, tipo, olha esse papinho de direita. Porque daí o cara começa, não, mano, é que eu não sou de direita, né? Eu até concordo bastante com os dias que basicamente ele tá falando. Não, não, eu até sou um pouco do seu grupinho, sabe? Por quê? Porque ele sente esse efeito manada batendo, chamando ele pra esse grupo. E o cara, o idiota que meteu isso de, não é, cai pra direita sempre nesse papinho de meio termo, ele inconscientemente ele sabe disso. E quando o outro cara ele começa a. Não, eu até concordo bastante com a esquerda. Ele sente esse bagulho de. Ah, então no fundo ele é do meu grupinho. Porque ele deixou esse instinto da manada levar ele e tal. E quando o cara ele não faz isso, ele fala, mano, não tem nada a ver. Inconscientemente esse cara sente tipo. Pô, pra esse cara ele não cair pro meu grupinho agora que eu fiz essa provocação. Com certeza é porque ele discorda bastante de mim. Então ele provavelmente é do outro lado mesmo. Porque essa outra crença dele no outro lado não deixou esse efeito manada agir e trazer ele pro meu grupo. Logo ele é do outro lado. Então você entende que qualquer argumento desse no final é simplesmente pra. E aí, você é direita ou esquerda? É isso, porque os caras não conseguem entender. Porque eu tô certo e o outro lado tá errado. Então, obviamente, ou você entra no meu grupinho, ou eu vou falar mal de você. E tipo assim, eu tô dando exemplo de esquerda porque eu acho que é o que eu mais vejo fazendo isso. Mas eu já vi direita fazendo isso pra caralho também. Olha esses papinhos aí, né? De, olha, o isentão agora, né? Não quer lutar contra o mal, então vai abrir as pernas pra ele. É um covarde. Sim, amigo, claro, você é burro, que tal? E, nossa senhora. Eu odeio isso, cara. Eu odeio. E o bagulho sempre respinga em quem tá tentando ser razoável. Eu até falo isso no vídeo. Que qual que seria a ideia razoável pra esse bagulho do aborto? Todo mundo vai nascer e vai ter uma cartelinha. A cartelinha do feto indesejado, ok? Que é 5 oportunidades pra acabar com a gestação, ok? Seja lá o motivo que você quiser, que você esteja passando. Não tô preparada, foi sem querer, foi a força, foi lá. 5 oportunidades. Ponto. E você vai escrever o motivo. E ponto. E acabou. Deu. E é isso. E daí a pessoa vai ter a pessoa que ela decide fazer isso, ela vai ter um acompanhamento antes pra ter certeza se ela quer fazer isso. E depois pra ela superar, porque se foi o abuso, obviamente vai ter todo esse peso na consciência e mesmo que não tenha sido, vai ter um peso na consciência depois. Normalmente, tem gente que não tem. O Por quê? Porque é o mais razoável, a gente agrada os dois grupos. A gente agrada as pessoas que não, tem que ter cuidado e isso tem que existir. Verdade. Tem mina que vai se abusar, criança, não sei o que tem que ter essa oportunidade, eu não sei, você entendeu essa opção. E a gente agrada o outro lado que é tipo, não é pra liberar igual máquina de refrigerante, não, tem aqui a condição que é isso e deu, entendeu? E ponto, pra não forçar ninguém a ter nada também, mas você entende que não é liberado 100% esse bagulho. O problema de uma ideia dessas é que não vai também agradar 100%, porque a mina vai falar, não, mas e se eu for forçada 6 vezes? Pô, se muda, né? Eu não posso fazer nada também. Pô, que lugar perigoso esse você tá morando, mano, 6 vezes. E daí tem e o outro lado vai falar, ah, então quer dizer que agora a gente vai dar uma. Então eu posso cometer 5 homicídios, então, né? E nada vai acontecer, porque 5 vidas não são vidas. Aí começa a contar só na sexta, né? Pô, irmão, mas é o bagulho mais razoável que tem. Tá ligado? E você acha, agora levando pra ideia do brasileiro, você acha que em algum momento alguém vai apoiar uma ideia dessa? Não vai, sabe por quê? Porque é razoável. E tem duas coisas na política que movem as pessoas. Ou é o amor por uma ideia, ou é o ódio por uma ideia oposta. Tá ligado? Então, assim, ó. Eu sou um foda-se, um deputado, sei lá, qualquer coisa. E eu sou contra o aborto. Eu quero botar uma lei de proibir o aborto. Duas coisas que eu vou fazer pra fazer as pessoas me apoiar.
Ou o amor delas à minha ideia de que tem que ser proibido, porque chega de gente acabando com bebês e tal, e as pessoas vão, isso, eu gostei da ideia, isso é bom. Só que esse sentimento é meio fraco. O sentimento mais forte que vem é a raiva nesse momento. E daí eu vou fazer o quê? Essas pessoas que até pode meio que concordar, mas que não estão fazendo nada, o que, que eu vou fazer? O outro lado lá, ó, tá matando bebês. Eles são horríveis, eles vão acabar com o mundo. E isso vai gerar uma raiva nessas pessoas. De tanto que elas vão se opor àquele lado de lá, que elas vão se juntar do meu lado e vão apoiar a minha ideia. E para você fazer isso, só você sendo de um lado extremo, de certa forma. Para você gerar esse sentimento. Você tem que ser desonesto para gerar esse sentimento. E você ser razoável não gera isso. E o brasileiro não tá acostumado a ser razoável nesse tipo de coisa. Porque ele só tá acostumado a agir nesse tipo de coisa. Entendeu? E daí. Não dá, não dá. Por isso que nunca vai ser uma coisa razoável. Sinto muito pra você que é contra ou a favor, nunca vai ser. Daqui 10 anos os caras vão proibir, daqui mais 10 anos os caras vão permitir de novo. Porque é um ping-pong. Igual o governo, é um ping-pong. De direita, né? De esquerda, né? De não sei o que. É só um grande ping-pong. Enquanto as pessoas não ser razoável. E é aí que entra o fato do ser humano ficar bravinho, me xingando porque sentiu um incômodo no clitóris. Isso me incomoda por causa disso. Porque esse ser humano, no final, ele é idêntico a essas outras pessoas que faz esse tipo de atitude, que quer decidir o Brasil, que quer decidir o país. E ele não percebe isso. Ele não percebe que ele é igual. É igual o Red... Eu falei disso num vídeo sobre Red Pill esse dia que eu fiz do Calvo do Campari. O cara... finalmente consegui tirar aquele pelinho da boca, você acredita? Eu tô aqui há, sei lá, quantos minutos e não tinha conseguido tirar. O cara, ele foi corno, ela traiu o cara com o melhor amigo dele, levou metade da casa e tirou a guarda dos filhos dele. E obviamente por causa disso, o cara vai virar Red Pill, ele vai se encontrar com outros caras, vai ver a história de outros caras que também são assim, e vai falar, pô, mulher não presta, né, cara? E vai começar a militar sobre isso. Ok. Ele vai ver uma mina feminista que apanhou do marido, que foi abusada, que eu não sei o que. Daí saiu desse casamento, se juntou com as feministas, juntou com mina que tem umas histórias parecidas, escutou as histórias parecidas, e daí ela vai virar militante e vai falar, não, o homem é um potencial agressor. O Red Pill, ele vai ver essa mina e ele consegue ver e falar, nossa, você tá generalizando por causa dos seus traumas. Nem todos são assim. Por algum motivo, ele não entende que ele é a mesma coisa. E isso que acaba comigo. Isso que, nossa, me destrói. Saber que no final é só um bando de capivara. Agora você entende por que eu falei um bando de capivara. Isso daqui é um exemplo, mas daí tem um exemplo de piada, que todo mundo tem um lado sensível, que deixa esse lado sensível sair. Teve gente que escreveu 30 linhas nos meus comentários. Não é possível que no meio dessas 30 linhas você não parou pra pensar, tipo, será que ele falou isso mesmo? Ou será que ele só não tá pouco se fudendo? E tá tentando fazer uma piada. E daí isso acaba comigo tanto pela desesperança de saber que as pessoas estão assim no país, tanto quanto eu tento não ser assim. E eu acabo com a minha cabeça por causa disso. Eu fico com dor de cabeça, não consigo dormir, eu fico tentando entender. Tudo isso que eu acabei de falar, tá ligado? De como o ser humano se comporta, como que ele pensa. Eu não li em livro nenhum. Eu nunca vi alguém falando disso. Tudo isso saiu da minha cabeça por eu ficar madrugada e madrugada com dor de cabeça e conseguir dormir pensando sobre isso. Por que as pessoas não conseguem fazer também? As pessoas que falam de livro, que falam de documentário, que falam do influencer não sei o que, por que você não consegue calar a porra da boca e pensar sobre você mesmo? Eu não entendo. E eu me sinto inútil numa situação dessa e basicamente impotente, porque eu tô fazendo tudo isso e não tá mudando nada. Porque não vai mudar, essa que é a verdade. Não vai mudar nunca, porque as pessoas nunca vão ser razoáveis. Eu tô dando soco e morro de faca. Soco em ponta de faca. Morro em ponta de faca, é isso. Soco e morro de faca é foda. Mas enfim,
Mas você entendeu? É por isso que isso acaba comigo de todos os jeitos possível. É a desesperança por ver que todo mundo é burro. É a. Eu me senti impotente porque eu tento não fazer isso e nada muda. E eu tento achar uma resposta e eu nunca acho, porque não tem uma resposta que vai resolver todos os problemas também, tá ligado? E isso, eu sei que vai ter um Zé, é só você se afastar da internet, não é, mano, não é assim, tá ligado? Os bagulho aparecem pra mim, isso não é uma opção. E, sei lá, eu tento evitar, mas eu tava deixando passar várias coisas, o bagulho do aborto eu deixei passar. Daí aconteceu um negócio de The Boys que o pessoal tá reclamando. Que os caras tão meio que agora querendo zoar. Aí, ó, vamos lá, vamos abrir um novo assunto aqui. Eu não assisti The Boys ainda, mas tá todo mundo falando, tipo assim, que antes zoava a esquerda, zoava a direita e tudo mais. E agora estão batendo o pé e fazendo umas coisas meio idiota pra incomodar, tipo, a direita. E o que me dá raiva não é os caras reclamar isso. Foda-se os caras reclamar isso. Os caras sempre zoaram. O que me dá raiva é o cara que vai nos comentários. Olha, agora que a extrema-direita percebeu que a piada é ela. Por que você tá se importando com isso? Por que você tá se importando com isso, seu idiota? Sabe Robôs, o filme? Aquele que é bem legal, que de todo mundo fala que é basicamente o manifesto comunista. Sabe por que é legal o filme? Porque é um filme. Porque não tá preso a esse tipo de bagulho. Tá ligado? Entende isso que não tem. Não tá fazendo simbologia, não tá tentando provocar o outro lado. É por estar provocando o outro lado, não do jeito bom. Num bagulho que não era pra ser provocação. Que as pessoas têm raiva só porque é idiota. Eu sei, eu consigo até entender. Também os caras podem estar de frescura. Eu vou ver, porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. Quero fazer um vídeo sobre Nubank, quero fazer um vídeo sobre The Boys. Eu terminei de assistir uma série que é O Poder e a Lei. O Poder e a Ordem? Não, O Poder e a Lei. Eu juro pra você, é sério, eu juro. É 2 temporadas. É muito legal. Eu juro pra você, começa meio devagar. Essa série é muito boa. Eu terminei de ver as 2 temporadas, mas eu juro, é muito legal, tem uns plot twists da hora. É uma série de advogado. Mas é bem diferente de outras que você já pode ter assistido, Suits e tal. É, eu juro pra você, você vai se divertir, tá? É legal. Eu sou uma pessoa que assistiu Suits, acho legal, mas é uma dinâmica completamente diferente. O Poder e a Lei. Tem na Netflix, tá? Que em inglês é Lincoln Lawyer, que é o advogado de Lincoln, que basicamente. Eu sei que eu tô puto aqui falando de outras coisas, mas eu vou dar um parênteses agora, tá? Basicamente, era um advogado que ele era muito bom e ele só trabalhava dentro de Lincoln, carros Lincolns, tá? Tem uma marca de carro chamada Lincoln. E ele tinha quatro, e daí ele tinha um motorista e ele meio que lia os casos, trabalhava dentro do carro porque isso ajudava ele a pensar melhor. Ele era surfista, ele tinha 2 esposas, ele teve 2 ex-esposas, uma que é a mãe da filha dele, que é a primeira esposa, e a segunda que é secretária dele, basicamente. E daí ele surfava e tal. E daí ele sofreu um acidente, depois ele se viciou em remédio, passou um tempo viciado e depois entrou na reabilitação e tá um ano sem pegar caso. Aí que começa a série. Chamam ele porque tinha um advogado que tinha vários casos grandes, foi morto. E daí uma juíza passa os casos pra ele resolver. Ele tem um puta caso grande de que um cara ele matou a mulher e o amante, basicamente, e tem que ver isso daí. E deu uma série que mistura um bagulho de advogado com um bagulho de investigação. E o personagem principal, que é o Mickey Haller, só que é com A, né? Em inglês o A meio que vira um U às vezes, mas é Mickey Haller, basicamente, se fosse ler no Brasil. Mas é muito da hora, ele é simpático. Começa meio devagar, como vai ser uma série qualquer, mas eu juro pra você que vai te pegando, porque mistura umas investigação com coisa de lei, com bagulho lógico. É muito da hora, dá uma chance. Primeira temporada é muito bom. Eu gosto muito da segunda também e não foi cancelado essa série ainda, graças a Deus, que bom. E daí a terceira temporada vai vir aí em algum momento. Fica aqui a dica da série, porque eu juro pra você. Eu comecei a assistir isso por nada. Daí eu assisti o primeiro episódio, até parei, falei, eu não vou assistir. Depois eu comecei a assistir o primeiro episódio de novo, daí eu assisti o segundo, daí no terceiro, nossa, foi me pegando. Enfim, fica a dica aí, vale a pena, sério.
Fechando parênteses. Assisti essa série. Fui botar outra pra assistir, uma que eu tava pouco me importando, que eu queria escrever alguma coisa enquanto eu escutava isso. E daí eu botei Inside Man, que aparentava ser legal. Ah, é um preso que ele dá entrevista sobre outras coisas, ele dá entrevista pra duas mulheres. Beleza, tá, foda-se. Botei ali. Daí tinha uma mulher no trem, daí ela começou a ser assediada. Daí uma mina gravou isso. Daí o assediador vai nessa mina que gravou e força ela a pagar. Daí uma outra mina levanta e aponta o celular, ele fala, tá me gravando? Ele fala, não, tô fazendo uma live no Facebook. E daí todas as minas se reúnem pra fazer isso e tal. Eu falei, pô, da hora. A minha questão é que essa primeira mina que fala, não, tô fazendo uma live, depois a mina que foi assediada, ela vai agradecer pra essa mulher. No início da série. E fala, ah, que legal que você fez isso. Daí ela fala, então, eu nem tenho Facebook, eu só tava blefando. Daí ele fala, a outra mina fala, nossa, você foi genial pra cacete. E daí essa mina fala, ah, você não acha a palavra genial pra cacete meio contraditória pra nós mulheres usar? Ah, mina, vai pro caralho. Ah, meu Deus, sabe? É o tipo de gente que não tem a ver com política, não tem a ver com extrema direita, não tem a ver com esquerda, não tem a ver com nada. É só, se uma pessoa dessa existe na vida real, você toca pela janela. É isso. Tipo assim, que bagulho fajuto é esse? Tipo, o quanto você tá querendo provar que você é pica. E daí eu só tirei da série desse momento. Falei, ah, mano, eu não. Ai, dane-se também. Foda-se. E daí eu fui tomar banho. Mas entendi. Se pá é um bagulho desse que tá acontecendo em The Boys, os caras só tão meio. Ah, que bagulho. E daí ele tá sentindo isso de. Ah, meu Deus, pra quê? E daí ele quer usar a lógica. E daí ele usa a lógica e fala, não, esses bagulho de esquerda aí. E daí eu chega a porra da esquerda e fala, não, os extrema direita não percebeu que eles eram piada antes também. E daí fica nessa. Ah, nessa brasileirice. Ah, como eu odeio a minha vida. Ai. Chega, né? Chega. Eu vou. Ah, eu tenho que ler os bagulho hoje, né? Eu tinha esquecido de ler as mensagens. Normalmente eu leio quando eu tô sentado, mas hoje eu tô deitado. Deixa eu tentar pegar o celular aqui, sem desconectar o microfone. É... Vamos lá, pera aí. Vamos ler os comentários de vocês. Acabei de dar uma cotovelada no microfone, não sei se deu pra ouvir. Mas enfim. Espero que esteja conectado bem aqui. Vamos ver se tá gravando ainda. Vamos lá. Desbloquear o celular. Aí, ó, 40 minutos de podcast. Vamos para os comentários ou os conselhos. Não sei o que vocês precisam saber. Solicitações. Lembrando, ok, você quer mandar uma dica ou você quer mandar um acontecimento na sua vida? Dica não. Você quer mandar um acontecimento na sua vida? Quer pedir algum conselho? Quer contar um relato de alguma coisa, qualquer coisa que aconteceu que você acha que vai ser divertido pra cá? E pra gente usar isso daqui também pra ser o seu espaço, pra gente contar alguma historinha sua e tal, e todo mundo se divertir junto. Alocham Podcast no Instagram, manda lá. Assim, você até pode mandar na minha conta principal, que é Alocham, mas Alocham PL, mas não. Entendeu? Meio que talvez eu não leia. Eu sempre leio só os do podcast aqui, tá? Não vou ler o seu nome e provavelmente eu vou rir na sua cara. Então, se você também não quer que eu ria da sua cara, ou xingue você, não mande, tá? Vamos ver aqui. Tá podendo mandar reflexão e falação de dados de instituto. Ah, meu Deus. Por quê? Opa, sou muito seu fã. Espero aparecer no próximo podcast. Minha treta é: estou ficando com uma mina, mas. Por que o pessoal tem que ser analfabeto também? Aí é difícil ser contra o aborto, né, mano? Com uma mina, mais uma prima de um amigo meu tá dando brecha pra mim. Tá. Ok. As duas são ótimas pessoas e estou em uma séria dúvida. Você não tá em dúvida, você quer pegar as duas. E não quer que elas descubram. Porque eu duvido que você queira namorar com alguma das duas, tá? Você só é uma boa pessoa. Elas só são uma boa pessoa de conviver. E ponto. É isso, tá ligado? É isso. É igual. Ah, você prefere a janta ou o almoço? Que tal você comer as duas, hein? Que legal. É a dica mais fácil porque eu já dei nesse canal. Vamos ver, próximo. Aceita aí pra eu falar. Ah, irmão, não enche o saco. Alô, Xê, eu preciso de um conselho seu. Eu gosto muito da amiga da. 90% dos problemas são mulher, né?
E quando a mulher entrou aqui pra falar alguma coisa, o problema dela era a academia. Assim, é inacreditável. Se mulher sumisse, os caras não iam ter do que reclamar, pelo visto, né? Preciso de um conselho. Eu gosto muito da amiga da minha prima, mas eu não sei como chegar nela. Manda mensagem, manda um oi. Manda qualquer coisa. Chega nela numa festinha que vocês estão e fala: E aí, como é que você tá? Queria falar com você. Daí ela fala: Por quê? Não sei. Você só parecer uma pessoa da hora. É assim, é só é só você ser uma pessoa razoável e sincera, tá ligado? Até descobrir do que a pessoa gosta, tá ligado? Tipo assim, eu quero conversar com você. Ah, mas por quê? Eu não sei, eu só tava afim de conversar com você. É isso. Você gosta de fazer o quê? E daí se a pessoa, você vai ver se ela não querer conversar. Ela vai dar meio que as costas e foda-se. Daí você fala: Ah, tá bom então, beleza. Não tem muita. Saber. Por mensagem é mais fácil ainda. Oi? Como você tá? Ah, sério? Nossa, que legal. E daí ela vai perguntar como você tá. Daí normalmente você fala mais ou menos. Eu falo mais ou menos. Pra ver se a pessoa pergunta por quê e tal. Mas simplesmente porque eu nunca tô bem, mas nunca tô mal também. Ultimamente eu tô cada vez mais mal do que bem, mas você entendeu. E daí. Depois eu pergunto: O que você gosta de fazer? Não sei o quê. E daí. Tenta achar algum interesse em comum ou fala de. Eu já comecei conversa com mulher. Sabe quando deu a treta na Ucrânia e a Rússia? Eu já comecei a conversa falando: Mano, eu não queria ir pra guerra. Olha o que essa galera tá fazendo. Uma mina que nunca me conhecia, nunca me conheceu, tá ligado? E isso virou papo legal, virou engraçadinho e a pessoa riu e tudo mais. Fala aí, nossa, esse daqui é um textão, puta merda, vamos lá. Esse daqui é o candidato de sorte hoje. Fala aí, Aloxa. Bom, minha história é sobre uma menina. Que novidade, né, amigo? Minha ex. Eu terminei com ela depois de 1 ano e 2 meses de namoro. E depois de um tempo. Ó, esse daqui sabe escrever, pelo menos. Ele sabe usar vírgula. Ela começou a se abrir com as pessoas ao meu redor, dizendo que estava triste e mal. Como eu superei tudo numa boa, ela ficava dizendo para os outros que eu mentia e que tudo aquilo era um personagem para as pessoas ao meu redor. Acontece isso muito nos dois lados, tá? Só para deixar claro. É... Minha ex fez isso comigo de você nunca me amou e tal, tal, tal. Mas o caso dela eu até entendo, não foi um término normal, eu entendo completamente. Não foi um relacionamento normal, eu entendo completamente. Mas isso acontece por algum motivo. Como eu superei tudo numa boa, ela ficava, tá bom? E tipo assim, as pessoas começaram a desconfiar e vinham me perguntar se eu tava bem, o que tava acontecendo e essas coisas. Depois de um tempo, fiquei sabendo que ela tava me difamando para todos os meus amigos, professores e até para as pessoas que nem conheço, falando mil e uma mentiras. Meu professor de filosofia veio e falou pra mim sobre o que tava acontecendo. Aí eu disse que tudo aquilo que ela estava falando era mentira e até mostrei prints de mensagens provando meu lado da história. Ele recomendou eu falar com ela de novo. Tem duas coisas que você pode fazer. Ou você fala com ela igual adulta e resolve, mas eu duvido que nesse ponto ela consiga ou queira fazer isso. Ou você fala dane-se que tal. Porque já aconteceu de eu terminar relacionamento em escola, provavelmente que é o seu caso aqui, né? Você falou de professor, a não ser que você esteja numa faculdade. É, E é uma merda terminar coisa em escola porque, né, as pessoas vão te ver, e daí ela vai contar um lado, e daí das duas uma. Ou você vai falar: Mano, acho que quiser e dane-se, eu tenho coisa pra fazer, e foda-se. Mas não gostou. Vem perguntar pra mim, se você quer saber. Se você não tem intimidade suficiente pra chegar e me perguntar, também dane-se. Só que aí você tem que ser sincero sobre isso. O que não é o caso, que você tá se incomodando com isso. Então acho que é meio difícil você fazer isso também. Ou você daí vai lá quando percebe que tá alguma coisa acontecendo e conta o seu lado. E ponto. E ela não vai ficar feliz quando descobrir isso. Porque ela vai falar: ele tá mentindo no meu lado da história. E você fala: Mano, não tô mentindo, mas você acha isso, tá beleza também. É isso, você ser calmo no bagulho vai ser melhor, se pá. Por mais que seja difícil de fazer. Ô desgraça, cadê o podcast? Eu passo um dia sem, eu passo uma semana sem postar e é isso. Salve, alô, Xan, sou muito seu fã, acompanho quase, tá, foda-se. Vou voltar pra academia mês que vem pra te acompanhar, me acompanhar. Eu há 4 meses sem ir pra academia. Inclusive, parênteses aí, eu tô. Mano, uma coisa que tá me incomodando também é que esse mês eu tô tentando, tá ligado? Fazer vídeo curto. Ontem eu postei um vídeo curto do lugar que é sobre eu ter broxado. É a primeira vez que eu brochei. E eu pensei: Porra, esse vai ser bom, mano. Esse vai ser bom pra caralho. Vai dar muito dinheiro, que agora o TikTok tá pagando também. O vídeo foi péssimo, eu só. Que tristeza. Enfim, mas eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando.
Amanhã é aniversário da minha mãe, inclusive. Eu comprei uma caixa de bombom pra dar pra ela e eu tô me segurando. E eu não devia ter me lembrado disso. Porque agora eu vou querer comer os bombons, eu vou ter que me segurar. Enfim, vamos ler o comentário do colega aí. É... Enfim, a garota que eu gosto, é sempre isso, né? Tava dando corda até semana passada e do nada ela me cortou quase totalmente. Será porque ela tava dando corda e você tava sendo gay? É, perdão. E do nada ela me cortou quase totalmente, mas ainda continua insistindo na conversa. Tá, como assim? Então ela tava puxando o assunto pro outro lado. Ou ela tá flertando à toa, ou ela só perdeu o interesse. É isso também. Acontece, as pessoas perdem o interesse. Eu já perdi interesse em mina, que acontecia isso. E a pessoa ficava meio. Que eu dava umas assim, e a pessoa ficava. E ele meio que flertava, ele parava, ficava, tá bom então, filho. E eu tenho dependência emocional e não sei o que fazer. O que você faria? Eu resolveria a tal da dependência emocional, né? Não por nada. Tipo assim, você não consegue controlar o que o outro vai fazer, mas o que você sente, você pode tentar dar uma balanceada aí, tá ligado? Eu sei que é meio idiota e é difícil, porque, mano, eu sinto a falta dela. Como que eu resolvo? É meio. Só para de falar com ela, só para de ver a foto dela, para de ver a story dela e tal, porque vocês vão ficar tão distante que o espaço entre vocês não vai ter como ser resolvido. E daí você só vai ver ela como uma pessoa distante, tipo, um amigo de infância que você teve. Você não sabe como a pessoa tá. Porque o espaço de vocês é tão grande que você nem se quisesse conversar com essa pessoa de volta, ia ser fácil. Então é isso, você tem que dar um tempo e se afastar. E daí, quando o espaço for grande o suficiente, você não vai sentir isso de. Ai, será que se eu falar isso ela vai gostar, vai voltar a conversar? E se eu chamar assim e tal? Porque no momento você tá sentindo, tipo, o que que eu faço pra pessoa meio que voltar e não sei o que e lá lá. E esse é o problema, você sentir isso. E pra você resolver, você tem que evitar isso até o momento que, mesmo que você queira fazer alguma coisa, não vai resolver nada. Você vai falar, mesmo que eu chamar, meio que foda-se. E daí, isso vai sumir. Isso vai livrar. Vai abrir um espaço na sua cabeça sobre isso. Porque você não vai ficar, nossa, o que que eu tenho que fazer? O que que eu faço? Lá, lá, lá. Só vai ter acontecido. E você não vai se preocupar com o que você tem que fazer acontecer. É isso. Próximo! Nossa, hoje eu tô fazendo speedrun, né? Inacreditável. É. Sou seu fã, tá? Não sei porquê também, né? Mas vai saber. O. Meu Deus. Finja que eu não criei a conta só pra isso. Os caras sabem com certeza que eu vou abrir o perfil deles pra ver as fotos. Não é o primeiro que a conta que é sem foto de perfil, zero seguidores, zero publicação. Finja que eu não criei a conta só pra isso. Queria contar uma história sobre o fato de ser bartender. E sim, eu sei que pra você é motivo de hahaha. Não é, eu acho legal bartender. Principalmente os que são da hora e conversam. Adoro ir pra bar. Eu não gosto do cara que é chato. Eu gosto do cara que eu pergunto os negócios. Principalmente os caras que. Não sei se é bartender normal, que pega a cerveja e bota na mão do cara. Ou se é os caras que faz drink, tá ligado? Mas os caras que faz drink eu acho da hora perguntar o que que tem e o cara gostar de falar, assim, sei lá. Tem gente que não gosta porque quer se concentrar, eu entendo também, mas enfim. Mas pelo menos é um trabalho, diferente de certas pessoas. Tá, amigo? Para de tentar me provocar, tô de boa. Enfim, além das bebidas e drinks, ó, ele faz drink então. Eu aprendi muita coisa com isso. A primeira é que o suporte térmico de cerveja que você põe pra não esquentar e tal, se chama camisinha. E eu aprendi da pior forma. Tá bom. Tava numa puta correria quando me chegou o garçom falando: Ei, me dá a camisinha. E eu fiquei confuso, porque, tipo, ele continuou, camisinha, me dá. E assim, eu aprendi o que era camisinha, no caso, a camisinha de cerveja. Outra história tem a ver. Eu achei que ele tinha botado uma camisinha na mão do cara. É. Obviamente isso não ia acontecer porque ele teria que ter uma camisinha no bolso. Pra ele ter uma camisinha no bolso, ele deveria ter relações. E meus inscritos não têm relações. Os meus inscritos fazem tudo parte do movimento Eu Escolhi Esperar. Só que sem a parte de ter escolhido. Cadê? Outra história tem a ver com uma crença da minha cidade que é: se você beber limão com sal, você consegue beber mais cachaça e ficar bêbado. Eu sei, idiotice. Só que o nome disso era literal. Anos de burro, tá? Eu tô fazendo aqui o politicamente correto. Preciso falar alguma coisa? O melhor foi quando eu descobri a história, porque a gente usa a abreviação CDB.
CDB não é coisa de investimento. Eu acho que eu botei 30 conto de CDB essa semana. E um dia eu fui perguntar o que era CDB e foi bombardeado com essa informação. Tá, não é conselho, não é nada, é só uma história de. Então fica a dica pra você que não sabia. Ah, vamos um CDB antes de beber. Significa anos de burro, tá? Burro animal? Ó, tem uma solicitação oculta aqui. Vamos ver quem foi que falou um absurdo. Ah, ninguém falou um absurdo, é só uma conta indiana falando, você estaria interessado em aumentar sua conta no Instagram, alguma coisa assim? É, 1.000 seguidores, $10. 20.000 seguidores, $150. Eu tô de boa, moça. Como que esses caras chegam na minha conta? Tipo, eu não tenho seguidor nessa conta. Deixa eu ver quantos seguidor tem. 250 seguidores. Eita porra. Assim, parece pouco, eu sei. A minha conta normal tem 150 mil. Mas, eu lembro da época que tinha 20 e eu achava muita coisa no meu Instagram normal. Então, quem dirá 200, mano. Muito foda. É. Então tá, né? Eu acho que foi isso. Já li os conselhos de vocês. Já falei minha raiva da humanidade. E também já falei o porquê que eu odeio o brasileiro. O... Inclusive, eu queria falar de uma pessoa. Que eu queria falar já faz, eu acho que uns 2 podcasts eu não falei. Nessa de. Eu tinha falado em algum podcast de um debate que deu do Mamãe Falei com Careca, tá? Aspas, é isso. Aspas não, é parênteses. É, só porque eu não vou insistir o debate. Nisso daí que aconteceu, eu conheci uma mina chamada Glenda de um canal chamado Espectro Cinza. Que é uma mina que ela é feminista, mas ela não é retardada. Com todo respeito. Ela é uma pessoa honesta, é isso que eu quero dizer. Ela não é dessas pessoas que fica no. Dessas que eu dei o exemplo, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em 20 aninhos de vida aí, nos meus pequenos 20 aninhos que eu conheci, que é desse jeito, sabe? Que não. Que é honesta de fato, que tem um ponto e que quando. Sabe, assiste, procura Espectro Cinza. Mamãe Falei, Álvaro, Meteoro Brasil, sei lá, e vê a reação dela a esse debate. Se você sabe que ela é feminista e tal, talvez você discorde no início e não acha que ela vai agir do jeito que ela agiu. Eu fiquei muito feliz vendo aquilo, porque normalmente os reacts que eu tava vendo era passando pano pra burrice do Álvaro, ou era babando muita bola, mamãe falei. No caso dela, é só uma pessoa que ela fala, eu discordo disso, mas isso daqui realmente que ele tá falando é verdade. Ela não discorda da outra pessoa só porque a outra pessoa tá no outro lado, ela é simplesmente honesta, sabe? E é incrível ver uma pessoa assim. Então, isso daqui nunca vai chegar nela, mas meus parabéns aí pra ela. Eu tô adorando, ela faz live todo dia no YouTube. Eu normalmente não vejo, eu só vejo depois, que daí ela tem um esquema lá de meta, de live pix, que tipo, quando dão R$ 200, alguma coisa assim, a live fica pública. Se não bate a meta, daí meio que fica só pra quem é membro. Que é pra querendo ou não incentivar o pessoal a ajudar, a financiar e tudo mais, tudo bem. Inclusive ontem eu tava ajudando a porra do meu amigo, ele tava dando uma live dela com a Sardá, porque ela teve também. Assiste, bem legal também o debate dela no Inteligência Limitada com a Caroline Sardá, que é outra feminista. E dá lá umas tretinhas, porque elas divergem em certos pontos. E daí a Glenda, ela usa bastante da razão e tenta ser razoável, tal, nas coisas. A Sardá, querendo ou não, ela tem os pontos dela que são mais frágeis, que ali ela não tava brigando exatamente, parecia muito mais uma conversa normal. Então ela acabou ficando vulnerável, tem uma hora que ela chora, por causa que falam. Acaba aparecendo o assunto abuso e dela lembra da vida dela e dela conta isso, enfim. E daí a Sardá apareceu falando umas merda dela, distorcendo os bagulho dela, e ontem ela tava reagindo a isso. Eu queria ver esse bagulho porque eu ouvi o debate. E eu tava tipo, ah, meu Deus, não é possível que não vão mandar dinheiro pra ela pro bagulho ficar público, meu Deus. E daí no final mandaram 800 contos. Falei, nossa, que bom, eu vou poder ver amanhã. E daí. Eu nem falei isso, né? Eu acabei de acordar. Eu fui dormir às 4 da manhã, eu botei o despertador pra 12:30. E daí eu levantei, tomei uma água. Eu ia fazer um negócio pra comer, mas no final só fiquei pensando, falei, mano, eu vou gravar agora. E daí agora eu tô gravando. Daí agora eu vou parar, isso que eu vou fazer um bagulho pra comer. Mas fica aqui, meus parabéns pra Espectro Cinza, pra Glenda, pro Elan, que é, sei lá, ex-marido dela, mas que são amigos até hoje. Ele fala nas lives também. Porque isso me trouxe uma paz no coração enorme, tá ligado? Por mais que eu discorde de várias coisas que ela fala de vez em quando,
Sei lá, eu não lembro qual foi a última vez, mas eu falei, mano, eu meio que discordo desse jeito aqui. Mas meio que eu discordei do jeito que ela falou. Talvez ela não pense desse jeito, mas ela só. Como tá ao vivo, igual eu aqui. Ai, mas a Logia, eu discordo que você tá falando. Mano, é só um bate-pronto aqui que eu tô falando. Eu não tô floreando muito e tal. Esse pá foi isso que aconteceu. E é da hora ver uma pessoa que faz isso que eu acabei de fazer, de ponderar, de. Esse pá não é exatamente isso. Ou talvez seja, mas não é uma pessoa ruim por causa disso. É prazeroso ver uma pessoa assim e. Sei lá. Se eu não conhecesse uma pessoa desse jeito ainda, eu teria ficado louco, porque nos últimas semanas foi cada vez pior isso daí pra minha cabeça. E saber que tem pessoa assim no mundo é da hora, sabe? É da hora. Porque, de novo, eu também sou um desses seres humanos que fica assim de vez em quando, dependendo do assunto. E o que me incomoda é quando as pessoas têm tração ali na areia. Quando eu falo isso, as pessoas falam, eles são burros. E daí eu fico, você tá fazendo a mesma coisa que eles, mano. Você tá evitando entender o porquê que ele sente o que ele sente, então você só tá apontando e falando, burro, você tá errado. Sabe, você tá querendo botar uma linha entre nós e eles, e esse que é o problema exatamente, porque você não tenta entender o outro. E eu entendo que a pessoa tá fazendo isso, porque eu tô falando que eu tô puto, a pessoa quer resolver o problema do tá puto, mas sabe, ainda assim não é uma solução e eu não fico feliz com esse tipo de solução de é que eles são burros, ignora. Não, não é assim que funciona. Mas tudo bem. Foi muito bom, espero que você tenha se divertido, ou concordado, ou discordado, ou qualquer sentimentozinho vazio e insuficiente que eu tenha causado em você. Muito obrigado por hoje, eu te espero na semana que vem. Mais um podcast aí pra você, tá bom? Até a próxima. Não esquece de seguir no Instagram, deixar seu comentário pra me apoiar, deixar o gostei e até mais. Tchau!